Aí eu falei, Deus, dá um jeito, faz alguma coisa, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas dá um jeito de aparecer um lençol pra mim. Oi, YouTube, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, pra contar um testemunho do que aconteceu comigo. Pode ser que para algumas pessoas seja um testemunho, sei lá, um testemunho pequeno, né? Mas eu tenho pedido para Deus para viver alguns testemunhos, para Ele aumentar a minha fé, né, nessa minha caminhada aí com Deus, porque a gente precisa, por mais que a gente busca Deus, né, a gente sempre tem alguns momentos em que a gente precisa de um reforço na nossa fé, sabe? Eu acho que esse reforço só vem de Deus, só Deus que pode aumentar a sua fé. Bom, eu não iria contar esse testemunho, eu não iria contar isso, eu ia guardar só pra minha família, né? E de início, eu até tinha intenção de contar na minha igreja, mas eu sou tímida demais, eu não tive coragem de contar isso lá, então eu falei, eu vou contar no YouTube então, porque pra mim é mais fácil falar aqui para um celular, né, para um vídeo, do que na minha igreja, que é uma igreja pequena, mas se tiver 5 pessoas na minha frente eu já acho difícil falar ali em público, né. Isso é algo que aconteceu já tem quase um ano, né, dia 6 de junho, vai fazer um ano já que isso aconteceu, e eu tô vindo contar isso só agora, porque eu realmente não ia contar. Mas é algo que não saía da minha cabeça, que eu tinha que contar esse testemunho, tinha que contar, e aí a maneira que eu achei de contar isso foi dessa forma. Então vamos começar, né? No dia 6/6 de 2025, foi quase um mês depois do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 9 de maio. Então, quase um mês depois do meu aniversário de 31 anos, eu tendo que lembrar a idade que eu tenho, né? Enfim. Eu estava lavando o banheiro e eu acabei caindo. E eu caí com a mão no chão. Mas houve um estalo. E na hora eu pensei, não é possível que isso está acontecendo comigo. Juro, gente, eu não senti dor na hora ali, não. Mas eu pensei, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, porque eu tentava mexer o meu braço e não conseguia mexer. E na hora que eu tentava mexer, eu sentia uma dor ali. E eu não conseguia mexer. Aí eu olhei, assim, pro meu cotovelo e eu vi que estava muito inchado. Inchou na hora. Mas assim, mesmo ali sentada no chão, eu tive assim, veio um pensamento na minha mente de que tinha um propósito para isso. Enfim, tentei levantar, me levantei, pedi ajuda para minha tia, liguei pro meu pai, falei que olha, eu caí e eu desloquei o meu cotovelo. Até então eu achei que eu tinha só deslocado mesmo, né? Porque ele tava só inchado, mas ele não tava roxo, ele não tava vermelho, não tinha nada exposto. E com a minha mão não aconteceu nada, graças a Deus, foi só o meu cotovelo mesmo. E fomos pro pronto-socorro, né? Avisei a minha mãe também, ela tava no trabalho, liguei pra ela, falei, olha mãe, caí, desloquei meu cotovelo, tô indo pro pronto-socorro. Pedi um Uber, fui pro pronto-socorro, eu já estava assim, ó, segurando o meu braço assim, porque eu não conseguia deixar ele solto, né, pendurado, porque ele ficava meio mole, meio pendurado e doía muito. E qualquer mexidinha que desse nele doía. Se ele ficasse parado, até que a dor era suportável, porque quanto mais as horas foram passando, pior foi ficando essa dor. E aí, lá no hospital, foi mais ou menos 1 hora até eu ser atendida. Não tenho nada a reclamar do SUS daqui da minha cidade, eu acho que
é tudo muito bom em comparação a muitas coisas que a gente vê por aí. Mas enfim, depois eu faço os elogios, vamos continuar a história. No final eu faço os elogios aí ao SUS e toda a equipe que me ajudou, né? Enfim, eu passei pela triagem, né? Fiquei mais ou menos 1 hora lá esperando, passei pela triagem e eu ainda estava com a esperança de voltar para casa no mesmo dia. Eu achei que eu iria, sei lá, que eles iam colocar o meu cotovelo no lugar, que ele tinha deslocado, eles iam colocar ele no lugar e aí me mandar para casa e joia, sabe? Eu achei que ia ser isso. Aí eu fui, fiz o primeiro raio-x e o médico ele já estava me aguardando em um outro local, diferente do consultório. Na verdade, na frente do consultório dele, ele já estava me aguardando ali com um assistente, ajudante, enfermeiro, não sei o que era. Mas ele falou, e foi muito rápido. Ele falou, olha, ele estava em pé na porta e ele falou, olha, você deslocou e quebrou o seu cotovelo. Então, a gente precisa colocar ele no lugar. Deita ali naquela maca. E foi muito rápido, gente. Eu nem pensei, assim, eu nem pensei na dor que eu ia sentir, nada. Eu só falei, se tem que fazer, vamos fazer logo, sabe? Foi a única coisa que passou na minha cabeça. Se tem que fazer, vamos acabar com isso logo. E eu queria ir embora pra minha casa, né? O mais rápido possível. Então eu fui, deitei na maca, como eles falaram pra eu deitar, de barriga pra baixo, deixei o meu braço assim, estendido pra baixo, e os dois puxaram meu braço pra colocar o cotovelo no lugar. E obviamente eu gritei de dor, né? Acho que foi a primeira vez e única na minha vida que eu gritei de dor. E assim, eu achei que tinha acabado ali, né? O sofrimento. Mas eu estava enganada. Ele me mandou para tirar um outro raio-x para ver se tinham colocado no lugar, né? E aí eu fui já chorando, né? Eu tava... Enfim, ali eu já tava assim meio que traumatizada, digamos assim. Não foi bem um trauma, que eu acho que isso não me gerou nenhum trauma, assim, mas eu já tava abalada ali, psicologicamente falando, né? Aí eu fui fazer o segundo raio-x, voltei para a sala do médico, o médico falou que foi uma fratura irreversível e que eu teria que fazer uma cirurgia, que eu ia subir agora para o centro cirúrgico e teria que colocar placa, e que eu tinha que, a partir daquele momento, fazer a dieta zero, né, que é sem água e sem comida. Me deram, colocaram o soro, né, na minha veia para me dar tramal. Eu fiquei lá na frente do centro cirúrgico aguardando, esperando a cirurgia. Isso aí é uma das reclamações que eu teria para fazer em relação ao hospital daqui, que eles me deixaram numa cadeira totalmente desconfortável, segurando meu braço, assim, eu mesma segurando meu braço, com o soro no outro braço, esperando me chamarem para cirurgia. Eu fiquei ali mais ou menos 1 hora sentada desse jeito. Aí eu vi que o soro não estava caindo direito, pedi ajuda a uma enfermeira. A enfermeira abriu um pouco mais o soro. Na verdade não estava caindo nada, né? Aí a enfermeira abriu um pouco mais o soro que estava com tramal. E aí ela foi embora e não deu, acho que nem 5 minutos, eu comecei a me sentir mal, assim. Parece que minha pressão caiu, sabe? Eu tava me sentindo trêmula, começou a me dar enjoo. Eu sou emetofóbica, então vocês imaginam. Pra mim tava muito pior sentir o enjoo do que a dor do meu cotovelo. Quem é hematofóbico vai me entendendo isso aí. Então, quando eu comecei a sentir o enjoo, eu comecei a ficar desesperada. E pedi pra minha mãe fechar o soro, porque tava caindo muito rápido. E o tramal, ele não pode cair rápido, tem que ser lentinho. Então, numa hora não tava caindo nada e outra hora tava caindo rápido demais. Enfim,
Mas até isso serviu para algo bom, porque a partir do momento que eu comecei a passar mal, a minha mãe apertou lá tem tipo uma campainha lá do centro cirúrgico que você aperta para vir algum médico, alguém ajudar do lado de fora. E aí vieram alguns enfermeiros ver o que estava acontecendo e falaram, né, que eu tinha passado mal contra mal. E aí me colocaram numa maca e me levaram para dentro do centro cirúrgico, que aí ficou muito mais confortável para mim, né, esperar dentro de uma maca, em cima de uma maca. Ali no centro cirúrgico, ninguém me explicou muito bem o que eu tava fazendo ali, porque não foi a cirurgia que fizeram em mim, mas eu cheguei no hospital, eram umas 10 horas da manhã, e eu saí do centro cirúrgico, eram umas 7 horas da noite. Mas eu não fiquei esse tempo inteiro lá na sala de cirurgia, eu fiquei dentro do centro cirúrgico, aguardando a cirurgia. Eles foram fazer, eu acho que eu entrei pra sala de cirurgia, eram umas 4, 5 horas já. E aí lá eu acho que eles só colocaram o meu braço no lugar mesmo, ajeitaram ali direitinho, né, e colocaram uma tala. Porque eu só fui sedada, não me deram anestesia nem nada, só fui sedada e quando eu acordei eu tava com a tala. Então eu acho que eles só fizeram isso mesmo. Tinha que ir pro centro cirúrgico, porque senão eu iria sentir muita dor se eu não tivesse sedada, né? Então acho que foi só por isso que me mandaram lá pro centro cirúrgico. E enfim, colocaram uma tala em mim e eu ainda achava que eu ia voltar pra minha casa, né? Eu não achava que eu iria ficar ali no hospital. Eu achei assim, sei lá, que eu ia pra casa pra esperar a cirurgia, sabe? Enfim, né? Era o que tava passando ali na minha cabeça. Eu queria ir embora, eu queria ir pra minha casa. Mesmo com o cotovelo quebrado, eu queria ir pra minha casa. Mas não foi o que aconteceu. Me levaram pro leito, né, pra ficar internada, e graças a Deus teve leito pra mim, né, porque já dando alguns spoilers do pós, eu fui pro centro cirúrgico mais umas 5 vezes depois pra fazer outros procedimentos lá, relacionados ao meu cotovelo ainda, mas enfim. E teve uma vez que eu fui pro hospital e o hospital tava muito lotado, mas muito lotado mesmo. Tinha muita gente no corredor, na escada, e enfim, não tinha leito. Tinha gente até no centro cirúrgico, esperando o leito lá no centro cirúrgico. Então, graças a Deus, teve leito pra mim. E aí já começa, já sabe, gente, a você ver o mover de Deus, sabe? Que tudo foi se encaixando. Teve leito pra mim, eu não precisei ficar em corredor, né? Graças a Deus por isso. Eu fiquei 5 dias tomando remédio ali na veia, né? Tomando dipirona, vários remédios. Eu vi uma senhora falecendo do meu lado, que quando eu cheguei lá no leito, né? A senhora do meu lado, ela estava num estado bem crítico, né? Ela já estava assim, ela só ficava sedada, o tempo inteiro sedada. Ela se alimentava ali por aparelhos, ela respirava por aparelhos. Então ela só estava ali, sabe? Só estava ali. E aí, de repente, ela parou de respirar, né? O aparelho parou de funcionar. E ela faleceu. E aí fizeram todo o protocolo ali com o corpo. E isso é muito estranho, porque de uma hora para outra, sabe, era uma mulher, uma senhora que estava ali do meu lado, e de uma hora para outra virou só um corpo. Era só um corpo. A equipe toda, gente, era todo mundo muito querido. Todos os enfermeiros me trataram muito bem, com muito carinho. Até que chegou o dia da cirurgia, né? Eu fiquei 5 dias esperando a cirurgia. Eu tive um acidente na sexta-feira de manhã e a cirurgia foi na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira, lá pelas 10 horas da manhã, eu subi pro centro cirúrgico novamente, e aí eu sabia que eu iria fazer a cirurgia realmente. Tava com muito medo, obviamente, né?
Eu não tenho nenhuma comorbidade, não tenho pressão alta, nada, mas eu estava com muito medo. Mas graças a Deus eu não tive que esperar muito tempo lá no centro cirúrgico, né? Eles me levaram lá e coisa de, sei lá, acho que eu esperei uns 5 minutos só. E já me levaram já para dentro da sala de cirurgia. E lá já me deram anestesia. E eu dormi muito rápido, porque graças a Deus também anestesia, sedação, essas coisas pegam com muita facilidade em mim. Então eu apaguei rápido. E a cirurgia deu tudo bem, e aí tem o pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico, você tem que ficar deitada até o seu corpo, você conseguir movimentar o seu corpo novamente, né? Porque a anestesia, eu não sei explicar isso direito, se foi uma anestesia só local ou geral, mas quando eu acordei eu não conseguia mexer totalmente o meu corpo. A parte de baixo, as pernas, eu tava mexendo, mas é que assim, no pescoço eu não conseguia virar a cabeça, eu não conseguia mexer nenhum dos meus braços, né, muito menos o braço esquerdo. Então acho que foi anestesia local, eu acho que não foi geral não. Mas eu tive que esperar passar o efeito da anestesia. E isso levou horas, né? Pra mexer o pescoço até que não, até que rapidinho voltou. Do meu outro braço aqui, o direito também foi voltando rapidinho. Agora o braço esquerdo demorou muito tempo para eu voltar a sentir ele, né? Durante esse tempo você fica com uma fralda. Obviamente eu precisei ir ao banheiro. E as enfermeiras, e aí eu não consegui fazer na fralda. Não consegui, simplesmente não saía. Eu tava muito apertada, mas não saía. E aí uma das enfermeiras me deu a comadre, que é como se fosse um piniquinho pra mulher. E colocaram debaixo de mim, né, eu ali deitada ainda. Posicionaram ali, na verdade foi a minha mãe que posicionou pra mim. E ela não posicionou da maneira correta. É um pouco constrangedor falar sobre isso, mas faz parte do testemunho. Enfim, eu acabei fazendo xixi ali e sujei o lençol que eu tava deitada, né? Porque não foi colocado corretamente a comadre. E nisso, uma enfermeira chegou pra trocar uma das senhoras que estava do meu lado, porque todas as senhorinhas, elas ficavam de fralda, né? E aí elas acabavam também sujando o lençol, enfim, aí tinha que ficar trocando direto os lençóis delas. Então, durante 5 dias, eu vi trocarem os lençóis de todas as senhoras daquele quarto. Tava eu e mais 5 senhorinhas ali, né? Então eram 6 pessoas no total, mais 6 acompanhantes. Então durante 5 dias eu vi eles trocarem o uniforme, o lençol de todo mundo. Mas quando eles chegaram para trocar o lençol da senhora que tava do meu lado, a enfermeira já chegou falando, olha, acabou os lençóis, não tem mais, esse aqui é o último. E aí eu lembro que eu olhei pro céu, assim, pro teto, né? E falei, Deus, não é possível. Na minha hora, na hora que eu preciso, o lençol acaba. Aí eu falei, Deus, dá um jeito, faz alguma coisa, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas dá um jeito de aparecer um lençol pra mim. Porque na minha vez, acabar o lençol é muito azar. E aí, minha mãe chamou a enfermeira, né, e falou o que tinha acontecido, pediu. Enfim, aí ela foi olhar debaixo do meu lençol, né, da minha coberta, aliás, porque eu estava ali, né, toda cheia de coberta, porque aquele quarto era um gelo, o ar-condicionado ficava no talo. Ela foi olhar debaixo da minha coberta para ver como é que estava o meu lençol, se tinha sujado muito, né, enfim. E na hora que ela levanta a minha coberta, ela acha 2, não um, mas 2 lençóis
limpinhos, dobradinhos, debaixo da minha coberta. E ali eu comecei a chorar, acho que elas não perceberam, né, porque eu não fiz um alarde nem nada, só tava ali, sabe, a lágrima tava descendo ali e eu comecei a agradecer a Deus, ali na minha mente mesmo, né, porque eu sou assim, gente, eu não sou a crente que sai gritando, falando glória a Deus, aleluia. Na verdade, eu sou assim como pessoa, né, não só como o crente em si. Também não é uma crítica a quem é dessa forma, é só que eu sou muito tímida, eu sou muito na minha, muito reservada, então logo na minha vida cristã também vou ser desse jeito. Então ali eu já comecei a chorar já e agradecer a Deus pelos 2 lençóis que ele tinha me dado, limpinhos, cheirosinhos, e aí a enfermeira foi e trocou, enfim. Eu vi em todo momento ali o cuidado de Deus comigo, né, como eu falei. Tiveram algumas noites, e isso só acontecia à noite, porque eu não conseguia dormir direito, eu não dormi direito durante esses dias que eu fiquei no hospital, foram 7 dias ao todo. Eu não conseguia dormir direito, então eu ficava à noite assim, acordada praticamente. E tiveram algumas noites em que eu via assim, quando eu olhava pra frente, eu via de canto de olho, assim, embaixo, na parte de baixo, nas 2 partes, né, pelos os 2 olhos, assim, uma luz quente, uma luz amarela. Mas em hospital não tem luz amarela, é tudo branco. E é aquele branco bem frio, né? E eu olhava assim pro lado, eu ainda assim, sabe, olhava assim, tentava achar, gente, de onde tá vindo essa luz? Porque, sei lá, pessoal, talvez não tinha luz branca pra colocar, botaram amarela pra ali temporariamente, né, até chegar a luz branca que o governo comprou, sei lá, eu pensava isso. Então eu tentava procurar, eu olhava, eu olhei. Todas as vezes que eu vi essa luz, eu olhei para todo o canto da parede que estava atrás de mim e não tinha nem luz ali. Quanto mais uma luz branca, não tinha, uma luz amarela, não tinha. Então sempre que eu olhava assim para trás, eu não via a luz, mas eu olhava para frente, eu via de canto de olho que tinha uma luz amarela atrás de mim. E aí eu senti que era Jesus me dizendo que ele estava ali comigo, sabe? Me mostrando que ele estava ali comigo. Vocês podem interpretar aí da maneira que vocês quiserem, mas pra mim, naquele momento, eu senti que era isso. Eu nunca mais vi essa luz, né? Eu não sou o tipo não sou tão sensível assim a essas coisas espirituais, né? Então eu não fico vendo esse tipo de coisa. Foi realmente a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência, sabe? De tá vendo alguma coisa, eu sei que eu tô vendo alguma coisa, mas na hora que eu olho assim, não tá ali. Então foi a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência e também foi a primeira vez que eu tive essa experiência de aparecer 2 lençóis ali do nada, né? Eu já tive outras experiências com Deus, com Jesus, mas não foi nada desse tipo, nada chegava a ser desse tipo, sabe? Fora que antes disso tudo acontecer, no início de 2025, Deus já vinha me mostrando a história de Jó muitas e muitas vezes. Eu via, eu pegava pregações no YouTube para assistir. Eu sempre pego pregação bem aleatoriamente, assim, eu não escolho a pessoa que eu quero assistir, a pregação que eu quero assistir. Eu vejo na primeira página ali, tem uma pregação, tá com um título legal, um título bacana, eu aperto ali. E a maioria das pregações eram sobre Jó. Quando eu abria a Bíblia, eu abria em Jó. Na minha igreja, direto, assim, alguém citava Jó, enfim. Era uma história que estava ali constantemente presente no meu 2025. E mais um cuidado que Deus teve comigo ali naquele hospital foi que no hospital existem vários ortopedistas lá fazendo cirurgia, né?
Mas Deus me deu o ortopedista que era o melhor que tinha, que tem lá naquele hospital, no pronto-socorro. Não sei se ele é o melhor do estado, mas com certeza o melhor da minha cidade, porque ele realmente é um grande médico. E ele foi muito, muito, muito gentil comigo, ele me ajudou muito. Ele me contou posteriormente que ele queria fazer a minha cirurgia, porque ele sabia que minha cirurgia era uma cirurgia bem complicada, bem delicada, que eu poderia ficar com o braço torto se alguém fizesse a minha cirurgia errado. E pelo meu cotovelo ser um cotovelo bem pequenininho também, tinha que ser uma pessoa que tinha uma certa experiência com aquilo, uma certa delicadeza, uma certa expertise, sabe? Pra conseguir fazer uma cirurgia bonita, pra não me deixar com o braço torto, né? Enfim, pra não fazer uma cirurgia de qualquer jeito. E infelizmente tinham alguns médicos lá que faziam, né, a cirurgia de qualquer jeito, só mesmo pra resolver o problema, mas não ligavam se o paciente ia ficar com a perna torta, o braço torto. Para eles o problema, para eles resolvendo o problema da dor tava bom, entendeu? Mas ele falou que ele me escolheu, ele falou, não, eu quero fazer a cirurgia dela. E ele fez e deu tudo certo, eu não tive infecção bacteriana, graças a Deus. Vou mostrar, né, agora como é que tá o meu braço. Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui, ó. Essa foi a cirurgia que eu fiz, a placa ela tá aqui. Depois de um ano, ela ainda tá um pouquinho roxo, marrom, né, em alguns locais, mas tava bem mais escuro isso aqui, então tá clareando, mas tá clareando bem devagar mesmo, mas eu não ligo muito pra isso não, né. Eu acho que a cicatriz ficou uma cicatriz bem bonitinha até, mas dá pra ver que ainda não tá totalmente cicatrizada, recuperada, enfim, né. Mas esse é detalhe. De sequelas, o que eu fiquei foi apenas que eu não consigo dobrar todo o meu braço. Ó, esse aqui ele vem até aqui, esse aqui ele vem só até aqui. E esticar também eu não estico ele completamente. Mas ficar com o braço totalmente normal, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. Porque eu acho que o meu braço ele ainda está se recuperando. Eu ainda não tenho 100% da força dele, né, de volta, porque quando a gente quebra o braço, a perna, né, enfim, a gente perde completamente a força. E isso é algo também muito interessante, porque até hoje Deus me lembra de coisas que eu não conseguia fazer antes. Por exemplo, às vezes eu tô cortando a minha unha com essa mão aqui, e aí eu lembro, nossa, quando eu quebrei meu braço, eu fiquei um bom tempo sem conseguir cortar a minha unha, porque eu não tinha força para cortar a minha unha. Então, assim, tem muitas coisas que antes eu não conseguia fazer e hoje em dia eu faço, né, normalmente. E me vem essa memória, né, de quando eu não conseguia fazer isso e agora eu consigo fazer novamente. E falando mais um pouco desse médico, né, que foi um médico maravilhoso para mim. Realmente ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu fui fazer as consultas no particular com ele porque, infelizmente, pelo pronto-socorro eu não estava tendo uma assistência muito boa lá. Então eu fui pro particular para fazer a consulta com o médico que fez a minha cirurgia. E lá ele me falou que ele iria me colocar no centro cirúrgico, porque assim, ele viu que eu não tava com uma mobilidade muito boa do meu cotovelo, que ele tava bem travadinho. Então ele falou que iria me colocar no centro cirúrgico novamente, lá do hospital, no pronto-socorro, para ele poder me sedar e fazer esse movimento do meu braço para dar uma destravada no meu braço.
Eu já estava fazendo fisioterapia, mas não estava sendo suficiente. Ele achava que a minha progressão não estava sendo tão satisfatória assim. Então é por isso que eu falei que eu voltei mais algumas vezes lá no pronto-socorro, no centro cirúrgico, né? Não para fazer cirurgia, mas somente para fazer essa manipulação, né? Então eu só era sedada mesmo. Mas ainda assim tinha que ter Ai, gente, como é que fala? Aquele jejum zero, né? Que é zero... Que é sem bebida e sem comida. E não é bom a gente ir pro pronto-socorro, pro centro cirúrgico, né? Nem pro pronto-socorro, porque a gente vê muita coisa lá que a gente não quer ver. Então eu vi muita coisa ruim lá. Mas eu fui 3 vezes, ele fez essa manipulação no meu cotovelo 3 vezes. E ele fez de graça, gente, ele não precisava fazer isso, sabe? Eu já tava fazendo as fisioterapias, provavelmente a fisioterapia ia sim ajudar, eu ia conseguir voltar, sabe? Mas talvez demorasse muito mais tempo. Talvez eu precisasse fazer muito mais fisioterapia. Eu fiz 40 sessões, então talvez eu precisasse de muito mais do que 40. Mas ele fez esse favor pra mim, ele me levou 3 vezes lá pro centro cirúrgico pra fazer essa manipulação. Então, assim, ele foi realmente um anjo na minha vida, né? O Dr. Rogério Costa, que foi o que fez a minha cirurgia. Não tinha uma pessoa naquele hospital que reclamava dele. Todos os pacientes que a gente conversava, que falava, ele também fez a minha cirurgia, ele é realmente muito bom. E a gente via outras pessoas que foram outros profissionais que fizeram a cirurgia dessas pessoas e que realmente a cirurgia não estava lá, esteticamente não estava bem feita, né? A pessoa ficou com o braço, perna torta. E graças a Deus, e graças ao Dr. Rogério, e graças também a toda a equipe, que foi uma equipe maravilhosa que cuidou de mim, né, lá no hospital durante essa internação. Foi um período difícil, né? Eu nunca achei na minha vida que nunca nem torci. Espero que vocês tenham gostado. É isso que eu tenho pra falar. E eu espero voltar aqui pra contar mais testemunhos futuramente, né? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando que vai ser. E falando sobre isso, que eu não sei quando que vai ser o próximo vídeo, se vocês quiserem continuar me acompanhando, me acompanhem lá no Instagram, vou deixar ele aqui embaixo e na descrição também, porque eu fico mais ativa lá. Só que lá eu falo um pouco de Deus também e conto alguns testemunhos de forma bem mais rápida nos stories, mas é um Instagram mais profissional mesmo, tem a ver mais com o meu trabalho. Mas eu tô mais por lá, né? Aqui no YouTube eu não apareço muito não. Mas é isso. Até a próxima.